Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Podemos iniciar? Sim. Pode sim, professora. Ok. Só um instante. Tá. Vê esse aqui. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a NR17, né? O que a norma regulamentadora traz para a gente com relação à ergonomia. Na segunda-feira, eu vou corrigir a tarefa do estudo de caso que eu postei para vocês, até para dar um tempo aí para quem vai fazer o envio ainda hoje, tá bom? Então, lá na NR17, a gente tem alguns itens que falam sobre as obrigatoriedades e proibições sobre os riscos ergonômicos. E aí a gente tem o anexo 1 e 2, que fala do setor de telemarketing, que é o teleatendimento, e caixas de supermercado, que são os operadores de checkout, tá? E eu falei para vocês que é super importante, né, fazer a leitura da NR17 para que vocês possam estar bastante por dentro do assunto, né, esclarecer aí para vocês todas as dúvidas, né, com relação ao que a NR estabelece. E, obviamente, para vocês se familiarizarem com as normas, né? Eu sempre falo que é super importante o técnico de segurança conhecer a norma regulamentadora, ler as NRs todas, tá? Todas as NRs vocês podem fazer a leitura, todas são muito importantes aí para a nossa área. Então, lá na NR17, a gente tem um item que fala o seguinte: toda atividade com sobrecarga muscular, estática ou dinâmica do pescoço, ombro, dorso e membros superiores, membros tanto superiores quanto inferiores, deve ser observado o quê? O sistema de avaliação e desempenho, de remuneração e vantagens, ou seja, não se deve a empresa remunerar ou trazer ali alguma vantagem para o trabalhador que faça mais carregamento com essa sobrecarga muscular. Porque se ele receber algum tipo de comissionamento, vantagem, remuneração com relação à quantidade de material que ele vai transportar com essa sobrecarga muscular no pescoço, ombro, ele vai fazer isso de forma
desregrada, podendo ali adoecer, né? Ter dores, desenvolver dores osteomusculares. Então, não se deve fazer nenhum sistema de desempenho, de remuneração dessa forma, tá? Porque o trabalhador, ele vai se esforçar mais, podendo ter aí um tipo de lesão, algum tipo de adoecimento. Lá na análise ergonômica, como eu falei para vocês, é o documento da ergonomia, né, elaborado para fazer todo o controle desse tipo de risco, tem que ter as pausas para descanso. Então, o trabalhador que faz esse carregamento, que tem a sobrecarga muscular, ele não pode trabalhar durante as 8 horas fazendo esse esforço, tá? Essas atividades com sobrecarga muscular, estática ou dinâmica, tem que ter pausas ao longo da jornada de trabalho. E essas pausas, elas serão estabelecidas na AET, que é a análise ergonômica do trabalho, tá bom? E o retorno ao trabalho, quando um funcionário ficar afastado por 15 dias ou mais, deve ser um retorno gradativo, né? Então, vamos supor que eu, Jéssica, faço aqui uma atividade que tem uma sobrecarga muscular de 20 quilos. Só que aí eu fiquei afastada do meu trabalho por 20 dias e retornei. Vou retornar fazendo a mesma atividade com essa sobrecarga de 20 quilos? Não. O meu retorno ele precisa ser gradativo. O nível de produção ele precisa ser aos poucos, para evitar uma lesão, uma lesão mais grave, tá bom? Então, quando a gente tem esse afastamento por 15 dias ou mais, a NR17 estabelece que o retorno com relação à sobrecarga muscular precisa ser gradativo. Interessante, né, pessoal? Então, a gente precisa ficar atento aí a essas informações. Bom, lá na NR fala sobre digitação, né? Eu já falei isso para vocês, mas é super importante a gente entender. Toda atividade de processamento eletrônico de dados, o que é esse processamento eletrônico de dados? Digitação, tá? Então, toda atividade que envolva digitação é proibido avaliar o colaborador com relação ao número de toques no teclado para fins de remuneração e vantagem. Da mesma forma que a gente viu que o empregado que trabalha fazendo carregamento de peso, ele não pode receber uma comissão, uma vantagem, aqui na digitação também funciona dessa forma. Eu vou remunerar aquele que processar mais documentos no dia. Eu vou fazer um comissionamento, uma vantagem aqui de remuneração. Não pode, tá? Para fins de remuneração e vantagens é vedado, igual vocês estão vendo aí, é proibido, tá bom? Outra informação importante sobre o trabalho com digitação é que a NR17 estabelece que o número máximo de toques no teclado deve ser menor ou igual a 8.000 toques por hora trabalhada, tá? Então, a cada hora, o trabalhador ele não pode fazer mais do que esses 8.000 toques. E o que é um toque no teclado? É qualquer movimento de pressão, independentemente se teclou certo, a palavra certa ou não, tá? Então, a NR ainda estabelece isso, o número máximo de toques reais no teclado para quem trabalha com digitação. E o retorno, né, para quem trabalha com esse tipo de atividade de processamento eletrônico de dados, também deve ser um retorno gradativo, quando o trabalhador ficar afastado por 15 dias ou mais. A exigência de produção não pode ser a mesma, né? Então, tem que ser menor do que esses 8.000 toques e de forma progressiva, para que ele não sofra ali nenhuma lesão ao retornar para o trabalho. Aí, pessoal, eu comentei isso com vocês na aula de quarta-feira, mas vou reforçar aqui, né, que está no material. Todo trabalhador que desenvolva atividades com digitação, conforme a NR17, ele vai trabalhar 50 minutos digitando e vai pausar 10 minutos, tá? Então, essa pausa é uma exigência da NR. Se eu trabalho com digitação, eu vou digitar 50 minutos e descansar 10 minutos. E dentro desses 50 minutos, existe o limite máximo de 8.000 toques no teclado, né?
como a gente viu ali anteriormente. Esses 10 minutos são descontados da jornada? Não. A gente pode observar aqui, ó, que nesse quadrinho que eu selecionei, deixa bem claro, não deduzidos da jornada, tá certo? E a outra informação importante é que o tempo efetivo para quem trabalha com digitação deve ser menor ou igual a 5 horas. Né? A pessoa pode ter uma jornada de 8 horas, mas digitando, ela só vai trabalhar durante as 5 horas, tá? E aí, o restante da jornada, ela vai fazer outra atividade que não seja esse movimento repetitivo. Então, a gente tem aí essa informação da NR17 que devemos levar em consideração. Isso aqui, pessoal, é tudo obrigatoriedade e proibição da norma, tá? Então, a gente tem que conhecer e cumprir. Existe uma diferença. Lá na CLT, no artigo 72, fala que nos serviços de mecanografia, que é digitação, a cada período de 90 minutos corresponderá a um repouso de 10 minutos. Opa! Então, lá na CLT fala que a cada 90 minutos trabalhando, deverá ter 10 minutos de descanso. Já na NR17 fala que a cada 50 minutos trabalhados, deverá ter uma pausa de 10 minutos. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve entender que a CLT estabelece um padrão, né? E a NR17 estabelece outro. E aí existe uma súmula do TST, que é a súmula 346 de 2003, que fala o seguinte: os digitadores por aplicação analógica do artigo 72 da CLT equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Então, a súmula, ela fala dessa forma, né? Que o digitador, ele tem aí direito a essa pausa, né? Esse intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Então, o que a gente entende? Que a CLT e a súmula do TST, ela traz a mesma informação sobre o trabalho, né? Fazendo um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhado. E a NR, ela traz que a pausa é a cada 50 minutos trabalhados. Então, existe aí essa diferença. Aí, pessoal, eu, como profissional, né, prevencionista, prefiro seguir o que está escrito na norma regulamentadora por ser uma exigência que vai atender também a CLT, tá? Mas aí a gente tem que entender que existe aí essa diferença. Bom, lá na norma 17, nós temos o trabalho dos operadores de checkout, né? É um nome aí diferente, porque normalmente a gente fala caixa de supermercado, mas operador de checkout é um nome em geral, não só para o caixa de supermercado, mas caixas de qualquer estabelecimento, tá? De grandes lojas, né? Então, trabalhadores que operam o checkout de uma forma geral. E aí, o que a NR17 estabelece para essa função? Ela vai trazer, né, as condições que visam a prevenção, né, de problemas de saúde e segurança. Então, esse operador de checkout, ele pode ser de supermercado, comércio atacadista, em geral. E aí, um dos requisitos, né? A ANR diz que o posto de trabalho desses operadores de checkout deve atender às características antropométricas de 90% dos trabalhadores. Ou seja, a gente deve estudar as medidas e dimensões do corpo humano, né, do trabalho, e adaptar o posto de trabalho de acordo com essas características antropométricas, tá? Deve-se assegurar a postura para quem trabalha, né, com caixa de supermercados. Essa postura, ela tem que ter posições confortáveis, da posição sentada e em pé. Ou seja, o trabalhador ele tem que ter alternância de hora estar sentado e hora poder levantar. Ele não pode trabalhar o tempo inteiro sentado nem o tempo inteiro em pé, porque essa monotonia a gente sabe que é ruim
Pode causar problemas circulatórios, dores osteomusculares em geral. Deve-se respeitar os ângulos limites e trajetórias naturais dos movimentos, evitando flexão e torção de tronco. Então, tudo que o trabalhador vai usar como instrumento de trabalho, ali a tela, né, do computador, que ele vai digitar e tudo, tem que respeitar os ângulos, né, para que ao final da jornada ele não fique com dor no pescoço, no ombro, por ter que ficar fazendo essa flexão e torção do tronco o tempo todo, tá? E o espaço deve ser adequado e livre, né, para a movimentação da cadeira, para que ele possa levantar e trabalhar de forma aí, mais saudável. A esteira, né, onde vai passar os produtos, ela tem que ser eletromecânica quando for um balcão igual ou acima de 2,70 metros. Ou seja, se o operador de check-out ele estiver trabalhando em um balcão em que tenha mais de 2,70 metros ou igual a 2,70 metros, a empresa tem que instalar a esteira giratória, né, esteira eletromecânica, para facilitar que esse operador de check-out alcance as mercadorias, né, que ele vai passar ali pelo caixa, tá bom? Então, é uma exigência aí da NR17 também. Mas eu conheço aqui alguns estabelecimentos que não atendem. Então, se esse estabelecimento receber uma fiscalização, ele pode ser notificado para fazer a adaptação da esteira eletromecânica, ou ele pode ser também multado por não implementar, né? Aí o auditor fiscal ele vai dar um prazo para que a empresa possa fazer essa regularização, e aí a gente entende que a empresa está em não cumprimento com a norma, tá? A cadeira com assento encosto para apoio lombar tem que ter o estofamento, tá? E ela deve ser ajustada à estatura do trabalhador. Então, é ideal que seja uma cadeira com altura de regulagem, tá bom? Para que o colaborador consiga colocar a cadeira numa altura que seja confortável para ele desempenhar ali as suas atividades. O sistema de comunicação com o pessoal de apoio e supervisão deve ser por meio de um sinal, né? Para que o trabalhador ele possa ter o tempo todo de fácil acesso essa comunicação com apoio e supervisão, porque como o tempo todo vai ter cliente, não é fácil para ele sair dali, né, quando ele precisar se ausentar. Então, tem que ter esse sistema de comunicação. E o mobiliário não pode ter quinas ou rebarbas que possam aí machucar, né, o operador de check-out de alguma forma. Com relação à manipulação de mercadorias, devem existir medidas para evitar que o ensacamento se incorpore ao ciclo do operador, ou seja, a empresa, né, ela tem que ter no mínimo um ensacador para cada 3 checkouts em funcionamento. Então, o caixa, ele pode fazer esse trabalho de ensacar? Pode, mas a gente tem que evitar, porque ele já tem outras funções, tá? Então, a gente precisa oferecer condições que facilitem o ensacamento pelo cliente e a gente precisa de pelo menos um ensacador a cada 3 checkouts em funcionamento, tá? É assim que a NR17 estabelece. Até para que, enquanto o ensacador esteja ali, o operador de checkout ele vai poder descansar, tá bom? Alguma dúvida, gente, até agora? Anderson colocou aqui, professora, eu trabalho com digitação 6 horas por dia, com pausa de 10 minutos a cada hora, ou seja, 50 minutos de trabalho. Está errado, então? Anderson, conforme a NR17, está errado porque o limite é de 5 horas e não 6, tá?
Mas a pausa está adequada. Só a questão da quantidade de horas mesmo. Gelson, pode falar. Boa noite, professora. Não era com relação antes, mencionou aí. Se está errado, às 6 horas, qual o procedimento, então, a tomar? Então, o SESNIT da empresa, ele tem que informar o empregador que na NR17 o limite é de 5 horas, né? E aí passar a jornada de trabalho para essa adequação aí, conforme a norma regulamentadora. O ideal é que seja feito isso, tá? Por isso que vocês, técnicos de segurança, precisam conhecer essas regulamentações, porque às vezes a empresa ela não tem conhecimento, né? Então a gente precisa multiplicar essas informações, trazer isso para dentro da organização para que o empregador ele esteja em conformidade, tá? Bom, então continuando aqui sobre o caixa do supermercado, né? A balança ela tem que estar na frente do operador, né? De forma bem próxima ali. Ela tem que estar nivelada com a superfície do check-out para evitar que o trabalhador fique pegando peso, né? Levantando, abaixando, para poder fazer essa tarefa, que é pesar a mercadoria. E deve ter continuidade entre as superfícies, né? Até 2 centímetros de descontinuidade em cada lado. Então, a gente tem um exemplo correto aí da balança instalada. Dessa forma, a gente evita que o operador de check-out faça movimentações, fique pegando peso ao longo da jornada, né? Porque a balança está bem ali na frente dele e ela já está nivelada com o balcão. Então, ainda sobre essa pesagem de mercadorias, né? O teclado, ele vai estar no máximo 45 centímetros da borda interna do check-out, como vocês estão vendo aí na imagem. E as mercadorias, elas devem ter um código de no máximo 8 dígitos, tá? Então, evitar que o trabalhador fique digitando, demora, o movimento repetitivo com os dedos, né, para poder digitar ali os códigos. Porque às vezes a gente sabe que o leitor ele não vai funcionar. Então, o operador ele precisa digitar o código. E esse código deve ter, no máximo, 8 dígitos. Pode falar, Gelson. Professora, a senhora falou que está a imagem. Eu não estou vendo a imagem aqui, não. Só se for do material que a senhora disponibilizou, correto? Porque aqui na tela não está aparecendo, não. Não está aparecendo os slides para você? Não, para mim não. Então, clica aí no meu nome, porque todo mundo está conseguindo ver os slides normal, né, pessoal? Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Só você que não está vendo, Gelson. Eu estou compartilhando aqui o material. Ok. Bom, aí continuando, né? Sobre as saídas do posto de trabalho. Quando esse operador de checkout ele precisar sair, essa saída dele deve ser comunicada, tá? Então, não é uma saída que vai acontecer mediante autorização. Ah, eu sou caixa de supermercado, eu vou pedir para ir ao banheiro e eu vou esperar uma autorização. Não, eu vou comunicar, tá? Essas questões de necessidades fisiológicas é super importante que o trabalhador ele tem autonomia para ir na hora que ele necessitar. Então, não pode ser mediante uma autorização. E a INR fala isso de forma bem clara. As saídas do posto de trabalho devem ser mediante comunicação a qualquer momento para necessidades fisiológicas, tá? E comunicar não é pedir autorização. Então, o item 4.2 ele fala isso. São garantidas saídas do posto de trabalho mediante comunicação a qualquer momento da jornada, para que os operadores atendam às suas necessidades fisiológicas, ressalvado o intervalo para refeição previsto na CLT, tá?
E aí é proibido promover, para efeitos de remuneração e premiação de qualquer espécie, avaliação do desempenho com base no número de mercadorias. Como a gente viu, é proibido fazer isso para a questão de digitação, para a questão de sobrecarga muscular e para a questão do operador de checkout com o número de mercadorias também, tá? É proibido também obrigar o trabalhador ao uso permanente ou temporário de vestimentas ou propagandas ou maquiagem temática que cause constrangimento, tá? E atribuir ao operador tarefas de segurança patrimonial, ou seja, o caixa de supermercado ele não é obrigado a fiscalizar se o cliente está roubando alguma mercadoria, se alguma mercadoria está sendo extraviada, tá bom? Então, essa questão de segurança patrimonial é para o segurança do supermercado. Então, a empresa ela não deve fazer com que o operador de checkout seja responsável pela segurança patrimonial do estabelecimento, ok? A Mits colocou, estou impressionada com tantos detalhes. Justamente, Mits, é muita informação, né? Assim, eu sempre falo que a gente não é obrigada a saber tudo, mas a partir do momento que a gente trabalha em uma empresa que tenha essas funções, a gente tem que ter acesso à INR e buscar informação. Vamos supor, você é técnica de segurança da construção civil. Você precisa ficar buscando informação e sabendo tudo sobre operadores de checkout? Não, porque na construção civil não tem essa função. Mas se você é técnica de segurança do trabalho, do dia a dia, do Big Box, dessas linhas grandes aí de supermercados, você tem que estar a par da NR17, anexo 2, tá? Bom, eu falei para vocês fazerem a leitura das normas. Gente, eu sempre falo isso. O nosso estudo aqui, só com as aulas, não é suficiente para que vocês possam melhorar o conhecimento e se tornarem aí um bom técnico de segurança do trabalho. Vocês precisam fazer a parte de vocês, correr atrás, fazer a leitura das NRs, fazer aí, existem tantos cursos de duração de 8 horas, 12 horas, de capacitação das normas, tá? Principalmente na reta final do curso. Agora ainda está muito no começo, mas quando vocês chegarem na reta final, vocês podem procurar fazer curso de trabalho em altura, curso de NR17, curso de NR6, EPI, né? Para que vocês possam aí estar ainda mais por dentro dos assuntos, porque igual a Mits falou, realmente são muitos detalhes, né? Bom, então, com relação à informação e formação desses trabalhadores, todo operador de checkout, ele tem que ter aqui um treinamento, tá? Esse treinamento ele deve ter duração mínima de 2 horas na admissão e na reciclagem também. Essa reciclagem ela vai acontecer de forma anual, tá? E o treinamento admissional tem que ser até o 30º dia da admissão, tá bom? A NR17 estabelece isso. Ou seja, um treinamento de 2 horas na admissão com prazo de até 30 dias e um treinamento de reciclagem também com duração de 2 horas de forma anual, tá? E aí, esse treinamento ele pode ser presencial ou à distância. Então, não tem problema. E sobre o que vai ser o treinamento? Sobre noções de prevenção e fatores de risco para a saúde. Então, o operador de checkout ele vai saber qual é a postura correta para ele trabalhar, sobre a questão da comunicação para sair, sobre como fazer a movimentação adequada ali das mercadorias, usar a esteira, tá? Então, tudo que envolve aí segurança do trabalho vai ser falado. Bom, continuando, a gente tem o anexo 2, né, que fala do trabalho em telemarketing e teleatendimento. Primeiramente, pessoal, essas atividades de telemarketing e teleatendimento, elas podem ser ativas ou receptivas. O telemarketing ativo é aquele em que faz, né, realiza a ligação. E o telemarketing receptivo é aquele que recebe
as ligações dos clientes. Então, toda empresa que tem serviço de teleatendimento, seja ele ativo ou receptivo, elas devem, né, observar o anexo 2 da NR17, tá bom? Primeiramente, sobre o mobiliário, o monitor de teclado, ou o monitor de vídeo e o teclado, eles devem estar na mesma altura da superfície, tá? E deve ter regulagem independente. Ou seja, eu vou colocar o teclado, né, e o monitor na melhor altura para mim, para eu poder executar aqui as minhas atividades, tá? O monitor sempre na altura dos olhos. A gente vai fazer essas recomendações no treinamento para o funcionário. E aí o mobiliário ele deve ter bordas arredondadas, né? E o mouse deve ser apoiado na superfície do teclado. Gente, eu falei errado. Aqui nesse começo é o mouse e o teclado na mesma superfície, tá? Então, o mouse e o teclado tem que estar apoiado aí na mesma superfície. Com relação ao apoio para os pés, como o telemarketing ele vai trabalhar sentado, né, pessoal? Então, a gente sabe que tem que ter o apoio para os pés. Esse apoio para os pés tem que ter uma inclinação ajustável e a superfície deve ser de material antiderrapante. Isso, né, esse apoio para os pés é quando o operador não alcançar o piso, tá? Então, vamos supor que ele regulou lá o assento e mesmo assim ele não alcança o piso. É um trabalhador bastante baixinho, né? Então, tem que ter esse apoio aí obrigatoriamente. E aqui uma imagem, né, do apoio para os pés, como vocês podem ver aí no slide. Esse apoio para os pés facilita muito a postura correta para o trabalho, tá? Bom, os equipamentos do posto de trabalho, para quem trabalha em telemarketing, deve ser o headset, né? Headset é EPI? Não, não é EPI, mas ele deve ser fornecido de forma gratuita, né? E esse headset ele deve conter o microfone e o fone de ouvido. Ele é mais confortável, ele tem aquela espuma, ele é ideal para o trabalho de telemarketing, tá bom? E aí a gente vai treinar esse funcionário falando sobre a questão da alternância das orelhas, né? Então, a hora ele vai usar o headset do lado direito, a hora ele vai usar do lado esquerdo. E a empresa tem que substituir o headset sempre que tiver defeito ou desgaste, tá? De forma gratuita, viu, gente? Mas o headset, ele não é um EPI, tá bom? E aí aqui a gente tem o exemplo do headset, né? Onde a gente tem a espuma, o canotilho, que é o microfone, né? E aí, na imagem do lado, a gente tem a funcionária fazendo o uso correto desse headset, né? E eu coloquei aqui a informação de que o headset ele não é EPI, tá bom? É importante a gente saber disso, apesar que a empresa tem que fornecer de forma gratuita e é um equipamento que vai auxiliar ali o trabalhador. Pessoal, sobre o telemarketing, nós também temos um limite de jornada. Quem trabalha em teleatendimento, seja ativo ou receptivo, deve ter uma jornada diária de, no máximo, 6 horas. Eu trabalho com telemarketing e eu trabalho 8 horas. Está errado. O limite de jornada é de 6 horas para quem trabalha com telemarketing. E nessas 6 horas, existem as pausas, tá bom? Então, lá no item 5.3.1 da NR17, fala o seguinte: a prorrogação do tempo previsto no presente item só será admissível nos termos da legislação, sem prejuízos das pausas, respeitando o limite de 36 horas semanais de tempo efetivo em atividades de teleatendimento. Ou seja, a pessoa que trabalha com telemarketing, ela só pode ter um limite de 36 horas semanais. E essas 6 horas, ela só vai ser prorrogada de acordo com a legislação, tá? E desde que não passe esse limite de 36 horas por semana. Então, dentro dessas 6 horas de trabalho que o telemarketing vai fazer, né, o operador de telemarketing vai fazer, ele vai pausar. Essa pausa, ela tem que ser fora do posto de trabalho, tá?
não é uma pausa que vai acontecer lá com ele sentado no mesmo posto, é fora. Ela vai acontecer após os primeiros e antes os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho na atividade. Então, na primeira hora e na última hora não tem pausa, só após a primeira hora e antes da última hora de trabalho. E essa pausa vai ter que ter o registro impresso ou eletrônico, tá? Como que são as pausas? As pausas, elas são de 10 minutos, né, contínuos, em 2 períodos, 2 vezes. Então, o funcionário trabalha 6 horas. Na primeira hora, ele não pausa. Na segunda hora, pode pausar? Pode. Aí ele vai fazer uma pausa de 10 minutos. E aí ele vai trabalhar mais. E aí, na terceira hora, ele vai fazer outra pausa de 10 minutos. Ok? Aí depois ele vai trabalhar o restante, tá? Então, são 2 pausas de 10 minutos. Aí, pessoal, o que acontece? Essas pausas, elas não são descontadas da jornada, tá? Elas integram a jornada de trabalho normalmente. E elas devem ser garantidas também quando o operador de check-out sofrer algum abuso moral, após ameaça, abuso verbal ou até agressão. Né? Então, a gente sabe que a atividade de telemarketing, ela envolve muito mais do que simplesmente uma postura por muito tempo sentado, né? Ou digitação, porque o telemarketing ele vai trabalhar com atendimento ao cliente o tempo todo. Então, ele vai receber reclamação, vai ter situação aí de agressão verbal. E isso pode causar um estresse psíquico muito grande. Então, essa pausa de 10 minutos, ela também deve ser garantida quando o funcionário, né, do telemarketing receber esse tipo de ameaça ou abuso verbal, tá? Então, só para exemplificar, ó, aqui a gente tem uma imagem. São 2 pausas de 10 minutos. Essas pausas, elas vão acontecer nesse intervalo que está de amarelo, na segunda, terceira, quarta ou quinta hora, tá? Então, ele vai pausar 10 minutos, ele vai poder levantar, sair ali do posto de trabalho, espairecer, conversar com o colega, e aí depois ele retorna. Então, a condição de conforto, né, ela tem que ter o ruído, né, avaliado próximo à zona auditiva do trabalhador e a temperatura do ar, velocidade e umidade na altura do tórax. Como que devem ser essas condições de conforto? O ruído vai ter que obedecer a BNT, né, que fala lá de 60 a 65 decibéis, temperatura entre 20 a 23 graus Celsius, velocidade do ar não superior a 40 metros por segundo e a umidade relativa não inferior a 40%, tá? Então, aqui os intervalos, eles são obrigatórios para repouso e alimentação. Esse intervalo ele tem que ser de, no mínimo, 20 minutos. Então, dentro daquelas 6 horas, o empregado tem direito a um intervalo de pelo menos 20 minutos. Esse intervalo aqui, gente, é o intervalo para refeição, tá? Então, é um intervalo que não integra a jornada de trabalho, não é igual à pausa. Pausa integra a jornada de trabalho, o intervalo não. Ok? É igual esse intervalo de 1 hora que a gente faz para almoçar, quando a gente trabalha 8 horas por dia. Aqui, para quem trabalha com 6 horas, o intervalo é de, no mínimo, 20 minutos, tá bom? E aí, ele não integra a jornada de trabalho. Então, é proibido ao empregador exigir observância estrita do script, ou seja, e o funcionário ele só vai falar o que está aqui, o que eu descrevi para ele. Ele vai seguir o script obrigatoriamente. Não. Ele tem que ter ali liberdade para fazer o atendimento, né, da forma com que tem que ser. E também é proibido, né, a empresa imputar ao operador os períodos de tempo ou interrupção no trabalho, não dependentes de sua conduta. Sobre a capacitação, o operador de telemarketing, né, ele também vai receber a capacitação, assim como o operador de checkout. Essa capacitação, ela vai ter duração de pelo menos 4 horas na admissão, tá? E ela deve ser obrigatória.
tem também a reciclagem. Essa reciclagem ela vai acontecer depois de 6 meses. Então, a gente tem aí o treinamento com duração maior do que o do operador de checkout, que é um treinamento de 4 horas, tá? E é isso, gente. Alguma dúvida? Vamos aí aos comentários de vocês. Nenhuma dúvida? Não querem fazer nenhum comentário? Tranquilo? Entenderam tudo? Hoje tivemos aí a participação de somente 11 alunos. Bem pouco, né, pessoal? Parece que eu estou dando aula sozinha, então eu não estou nem vendo vocês participar. Boa noite, professora. Uma dúvida. Com relação àquele trabalho que a senhora passou, é em cima da NR17, correto? Isso. Tá, ok. A dúvida, eu vou ter que dar uma lida e estudada pela NR para poder fazer o trabalho. Beleza. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, principalmente aqui no momento da nossa aula ao vivo, tá? Que eu vou esclarecendo para vocês. Ok. Bom, eu vou fazer a chamada então, tá, pessoal? Como vocês não têm nenhum comentário, não têm nenhuma dúvida, acredito que ficou tranquila aí a explicação. Anderson Carlos. Ok. Bianca Stephanie. Presente. Ok. Cristina dos Santos. Faltou. Débora Gonçalves. Faltou. Gelson. Presente, professor. Ok. Elisiane. Presente. Gabriel. Faltou. Genadi. Aqui. João Evandro. Também está aqui. João Vitor. Faltou. Leonardo. Faltou. Luciana. Aqui. Ok. Maísa. Aqui. Maria Cristiane. Presente. Mirtes. Mirtes está aqui. Nicolas. Faltou. Roberto. Faltou. Rosângela. Presente. Ok. Simone. Faltou. Tamara. Faltou. Tiago. Faltou. E o Alisson faltou. Professor, Oi. a Tamara pediu para avisar que ela está sem celular e ela assiste a aula pelo celular. Beleza.
A gravação de quarta-feira eu já disponibilizei, tá? Lá na área do aluno para vocês, pessoal. E quem ainda não enviou a tarefa do estudo de caso, aproveita aí para poder fazer o envio, tá bom? Eu dei o prazo para enviar até hoje, 18/3. E o que acontece? Somente 9 alunos enviaram, tá? Quero desejar aí um ótimo fim de semana para vocês, agradecer aos que participaram da aula de hoje. Quero deixar bem claro que eu estou à disposição de vocês aqui sempre, tá? Que precisarem, pode entrar em contato. A gente encerra a aula, mas eu estou aqui, estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Professora, boa noite. Oi. Essa aula vai ficar liberada lá porque essa era a que estava sem áudio, parece. Ah, legal. Assim que eu receber a gravação dela, eu vou postar, tá? Tá bom. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Boa noite, bom fim de semana para todos.